No vídeo de hoje você vai ver que é muito simples achar o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal que tem ajudado muita gente a entender essa matéria incrível, tá? Ó, prepara caneta, caderno, post-it para você anotar todas as dicas, todos os macetes, porque o nosso vídeo de hoje vai te ensinar isso aqui, ó. Como achar o número de prótons, nêutrons e elétrons de uma espécie química, tá bom? Vamos começar devagarinho para você entender tintim por tintim. Veja só, quando a gente escreve o símbolo de um elemento químico, aparece uns códigos ao redor desse símbolo, tá bom? Eu vou começar com esse daqui, ó. Vai aparecer um número aqui nesse cantinho, que é o número atômico, tá? O número atômico, ele é como se fosse o CPF do átomo, é o número que identifica o átomo, tá? Aí, ó, esse número atômico tem tudo a ver com o número de prótons, tá? O número de prótons de uma espécie química, tá certo? Agora, vai aparecer um outro número aqui em cima, tá? Deixa eu voltar aqui para deixar um Azinho mais bonitinho. É o símbolo da letra A, que nada mais é do que o número de massa, tá? O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tá? Número de massa. Então, tem até uma formulazinha aí, ó, para você lembrar. O número de massa é igual ao número de prótons, que pode ser a mesma coisa do número atômico, tá? Mais o número de nêutrons. Pronto. Tá bom? Observação. Veja só. Este número daqui pode vir escrito aqui nesse lugarzinho aqui. Mas esse lugarzinho daqui, tá? Esse lugarzinho daqui, ó. Desse cantinho aqui, ele é o cantinho da carga ou valência. Ou chama de carga ou chama de valência, tá certo? Veja só. Mas por que esse Azinho pode vir para cá? O número de massa. Porque quando a gente digita no computador, não tem como colocar um número aqui e outro aqui, a não ser que a gente crie uma imagem. Aí algumas questões você vai ver o número de massa desse lado de cá, que eu vou colocar aqui, ó. Mas aqui é o lugarzinho da carga, ou chama de carga ou chama de valência, tá certo? Carga ou valência. Beleza? Pronto. E vai vir um outro númerozinho que vai ficar aqui embaixo, que é o índice, tá certo? Ó, índice. O índice eu acho que você já conhece, eu tenho certeza disso. Por exemplo, quando a gente escreve a fórmula da água, H2O. Esse 2 aqui é o índice do hidrogênio, é de trás para frente, tá? Ó, esse 2 pertence ao H. Então, esse númerozinho que aparece aqui embaixo é o índice. Pronto. Sabendo disso, agora você já pode responder as questões que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, vamos devagarzinho. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons para as espécies químicas. Eu acho que você me ouviu falar bastante essa palavra espécie química. Aí, veja só. A gente chama de espécie química. A gente chama de espécies químicas o seguinte. Espécie química pode ser, vou colocar aqui em cima, tá? Ó, ela pode ser, pode estar falando de átomo, pode estar falando de um átomo, ou pode estar falando de um íon. Aí o íon pode ser o cátion, que é quando tem a carga positiva, ou o ânion quando tem uma carga negativa. Tá certo? Então, primeiro, eu acho que é melhor você identificar a espécie química que você está se envolvendo, para você não se atrapalhar. Aí, veja só. Eu tenho aqui, ó, número atômico, número de massa. Tá vendo? Aí, ó, perceba que não tem código nenhum aqui em cima, não tem carga.
tá certo? Não tem isso aqui que aparece na letra C e na letra D, tá vendo? Não tem. Aí quando não tem essas coisas, essas cargas, aí a gente sabe que isso aqui é um átomo. Então na letra A eu tenho um átomo. E toda vez que você ouvir falar em átomo, pega essa dica. Quando você vê nas questões a palavrinha átomo, significa dizer que o número de prótons, certo? É igual ao número de elétrons. Tá bom? Toda vez que você ouvir falar em átomo, lembre-se disso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá achar o próton. Vou seguir essa ordem. Próton, nêutron, elétron. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar com o próton. O próton eu tiro daqui, ó. Sempre. Tá certo? Então, o número atômico é 26. Significa dizer que o número de prótons é 26. Então, eu já sei que o número de prótons é igual a 26. Tá bom? E o nêutron? Como é que eu acho o nêutron? É bem simples. Ou você aplica nessa fórmula daqui. Deixa eu colocar ela aqui. Número de massa é igual ao número de prótons, que pode ser o número atômico também, tá? Mais o número de nêutrons. Pronto, você pode colocar nessa fórmula, tá certo? Mas tem uma maneira mais rápida e mais simples de se fazer, que é você pegar o número de cima, que é o número de massa, e subtrair pelo número atômico. Você vai fazer uma subtração. Não é mais prático assim? Tá certo? Então, 56 menos 26, a gente tem 30. É o número de nêutrons para o átomo de ferro. Tá certo? Pronto. E o elétron? Gente, o elétron é o seguinte. Essa espécie química daqui, ela é um átomo. E toda vez que for um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se aqui eu tenho 26 prótons, aqui também eu tenho 26 elétrons, tá certo? Porque se trata de um átomo. Vou colocar aqui no finalzinho para a gente não esquecer. Tá bom? Tranquilo, né não? Vamos lá, letra B. A letra B é aquele caso, ó, que a gente pode colocar o número de massa do lado direito, tá vendo? É aquele caso que eu coloquei de propósito para você perceber que isso vai aparecer por aí, tá? Vamos lá, próton, nêutron, elétron. Vamos lá, próton, eu tiro daqui, sempre. Então aqui é 7. Número de nêutron. Isso daqui não é a carga, não é a valência. Isso aqui é o número de massa, tá certo? Como é que eu sei? Ó, a carga ou a valência tem que ter um sinal de mais ou um sinal de menos. É obrigatório ter. Se não tem, você já sabe que é a massa. Tranquilo? Vamos lá. O que é que a gente faz? Pega o número de cima, subtrai pelo número de baixo aqui, ó. Faz uma subtração. 15 menos 7 dá 8. Então, eu tenho 8 nêutrons no átomo de nitrogênio. E os elétrons, como é que eu faço? De novo, ó. Se é um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, aqui eu tenho 7 elétrons. Tá bom? Tá tranquilo? Beleza, vamos lá. Letra C. Número de prótons, nêutrons e elétrons. Deixa eu colocar aqui, se não esqueça. Isso aqui também é um átomo, tá? Não tem carga, é átomo. E quando tem carga? Quando tem carga, é um íon, tá certo? A gente chama de íon. Aí o íon pode ser de dois tipos. Pode ser o que tem a carga positiva e pode ser o que tem a carga negativa. O íon que tem a carga positiva é o cátion. Então, eu vou colocar aqui, assim, íon, dois pontos, cátion. Tá? É um cátion. Vamos lá. Como é que faz esse negócio? De novo, número de prótons, eu tiro daqui. Tá certo? 20.
O número de nêutrons, eu pego o número de massa, certo? E subtraio pelo número atômico, tá bom? Uma dica, o número de massa sempre é o número maior. O número atômico é sempre o menor, tá bom? Vamos lá. Pronto, agora é a hora de mexer com esse negócio aqui. O sinal de mais, tá? O sinal de mais significa dizer que houve perda de elétron. Perdeu elétron. Tá certo? Quando você vê o sinal de mais, significa dizer que houve perda de elétron. Pronto. E o 2 é a quantidade perdida. Então, perdeu 2 elétrons. O 2 é a quantidade. Tá certo? Então, toda vez que você vê um sinal de mais, você já sabe que não é mais um átomo. E significa dizer que perdeu elétron. Então, o que é esse íon? Né? Eu citei aqui e não coloquei. Gente, o íon é exatamente o contrário do átomo. O átomo não é isso aqui? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí no átomo, ou melhor, no íon, o número de prótons, certo? É diferente do número de elétrons. Tá bom? Então fica esperto, tá? Quando não tem carga, aí é um átomo. Quando tem carga, o número de prótons é diferente do número de elétrons, sempre. E você não tem mais um átomo, você tem um íon, tá certo? Vamos lá. Pronto. Vamos lá para o nêutron, né? Eu parei no nêutron. 40 menos 20 dá 20. E o elétron, o que é que a gente faz? Ó, o elétron é a hora de mexer com essa carga. Perdeu 2. Quando ele era um átomo, não tinha esse negócio aqui. Então ele tinha 20 elétrons, certo? Mas como ele perdeu 2, aí ele tem 18 elétrons. Tá vendo aí? Então, ó, reforçando, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Tá vendo, ó? Próton deu 20 e aqui o elétron deu 18. Tá bom? Vamos lá para o último. Ó, próton, nêutron, elétron. Próton não tem mistério, né? A gente tira desse código de baixo aqui. Então, próton é 15. E o nêutron pega o número de massa, subtrai pelo número atômico. Aí, subtraindo 31 menos 15 dá 16. E o elétron é a hora de mexer com isso aqui. O sinal de menos significa dizer que ganhou elétron. Tá bom? E o 3 é a quantidade que ele ganhou. Então, quantos elétrons ele tem? Vamos lá. Quando ele era um átomo, não tinha esse código aqui. Tá vendo? Então, tinha 15 prótons, 15 elétrons, quando ele era um átomo. Agora, como ele virou um íon, tá certo? Aí ele ganhou. O menos quer dizer que ganhou. Ganhou 3. Então, vai ficar aqui com 18 elétrons, tá? Ó, isso aqui é um íon. Quando tem o sinal negativo, aí significa dizer que ele é um ânion. Viu aí que é fácil? Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu adoro tirar a dúvida de todos vocês. Tá bom? Deixa também se esse vídeo foi útil para a gente ter um feedback e melhorar cada vez mais esse nosso projeto por aqui. Tá certo? Ó, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com seus amigos que estão estudando essa parte da química, para eles verem que esse negócio é muito fácil. Tá certo? E se for possível, gente, se inscreve no canal, porque é assim que a plataforma entende que você gostou. Tá bom?
Quer dicas todos os dias? Olha lá o nosso Instagram. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.